Olá, eu sou Ricardo Luba, ginecologista e obstetra, e toda semana a gente publica aqui no canal um vídeo novo a respeito de saúde reprodutiva, saúde feminina, estilo de vida, e o assunto hoje é a síndrome do ovário policístico, a conhecida também como SOP. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto tão requisitado. A primeira questão que todo mundo pergunta é: o que é a síndrome do ovário policístico? Se eu tenho ovário policístico, eu tenho a síndrome? Aí a gente começa a entender que a gente tem alguns padrões, alguns parâmetros para falar se é síndrome ou não. Mas a síndrome, por definição, é o conjunto de sinais e sintomas presentes à mesma doença, à mesma patologia. Então, a síndrome do ovário policístico, ela necessita que você tenha um ovário com muitos cistos. Ou algumas outras questões que a gente vai conversar também como o nosso critério diagnóstico. De maneira geral, a síndrome do ovário policístico, ela é uma alteração genética, metabólica, onde há um desequilíbrio na produção hormonal, basicamente por uma alteração aí na ação da insulina. Quando você tem uma quantidade de insulina muito alta, a gente chama isso de resistência insulínica. Então, o paciente, por exemplo, ela acaba tendo uma resistência e isso interfere toda a produção hormonal, especialmente aumenta a produção de testosterona, e esse tipo de mudança vai fazer com que essa paciente tenha algumas alterações. Por exemplo, aumento de pelo, aumento de acne, dificuldade de perda de peso ou ganho de peso mais na região abdominal. Por que na região abdominal? Pensa como que o homem engorda, né? A gente vê aqueles homens magros, perna, membros, tronco, com barriga grande. A mulher não, a mulher ela já engorda um pouquinho mais, principalmente no bumbum, na perna, na mama, menos um pouco na barriga, né? Ela fica um pouco mais em volta, vamos dizer assim. E o homem é mais na região abdominal. Então, o aumento da testosterona também leva a esse tipo de coisa. A ausência de menstruação é um sintoma, então o paciente ou ele não menstrua todo mês, ou ela nunca menstrua sem remédio, por exemplo, ou ela não ovula, né? E aí vai entrar a principal questão relacionada à síndrome do ovário policístico e às dificuldades de gravidez ou infertilidade. Para o diagnóstico, então, a gente tem que ter 2 ou mais desses sintomas associados. Então, por exemplo, o paciente que não menstrua nunca, a paciente que tem acne, e aí você faz um ultrassom e encontra lá um monte daqueles folículos pequenininhos ou cistinhos, como a gente chama, e aí acaba virando a síndrome do ovário policístico. Então, o tratamento da síndrome do ovário policístico, durante muitos anos, acharam que era simplesmente regular essa menstruação, dar um anticoncepcional, por exemplo, para que essa pessoa diminuísse esses sintomas e fizesse o tratamento. Mas hoje a gente já sabe que esse tipo de tratamento é muito limitado e a partir do momento que você suspende o anticoncepcional, isso você não resolveu fazer nada em relação a tratar essa paciente, você só regulou a menstruação e diminuiu esses sintomas que a gente chama de androgenizantes ou masculinizantes. Então, quando a gente tem muita acne, espinha, é por aumento de testosterona também. E basicamente, quando você regula isso, você melhora a pele, melhora o cabelo, melhora a queda capilar. Queda capilar também é um sintoma importante. O paciente às vezes consegue perder peso, diminui a barriga e ela acha que ela está tratando, mas ela não está. Primeira intervenção que a gente tem que fazer no ovário policístico é a mudança do estilo de vida, é perda de peso, dieta e alimentação. E nesses casos, basicamente, por conta dessa resistência à insulina, a gente tem que fazer dietas que tenham um aporte menor de carboidratos, porque aí a gente vai diminuir essa secreção de insulina, com isso a gente vai melhorar toda essa resposta da insulina, essa resistência insulínica. Além disso, se eu faço uma dieta com menos caloria e menos carboidrato, normalmente esse paciente também perde peso. Essa resistência do nosso corpo, do peso, piora a doença e a gente entra num ciclo de doença, onde quanto mais peso a gente tiver, mais resistência insulínica vai ser, mais alteração hormonal a gente vai ter, mais difícil vai ser de você sair desse ciclo. Então, não adianta só tomar o anticoncepcional, a gente precisa primeiro fazer uma dieta específica e hoje os nutricionistas já têm inúmeras dietas específicas para pacientes que têm ovário policístico. Isso acho que é o motivo da gente fazer um dia
um bate-papo com um nutricionista aqui no canal, a gente pode fazer isso tranquilamente. O segundo passo é atividade física. Então, quando a gente também gasta mais, a gente também não tem essa produção, esse aumento tanto da insulina. E a atividade física é diretamente envolvida na perda de peso. Isso vai ajudar a gente. E os outros fatores também são importantes. Redução de álcool, redução de tabaco, redução do estresse, resolver problemas de relacionamento, né? E dormir bem. Esses são os fatores principais para a gente mexer na síndrome do ovário policístico sem necessariamente usar o anticoncepcional. Em muitos casos, o anticoncepcional é nosso aliado, mas muitas pacientes que têm ovário policístico querem engravidar. Então não dá para eu fazer um tratamento com anticoncepcional num paciente que quer engravidar. Não, né? Um caminho leva a outro. Então, para o paciente que realmente precisa ou quer engravidar, ele tem que fazer essa modificação do estilo de vida para a gente ver se consegue fazer isso naturalmente. Então, para o paciente que já está fazendo tudo isso, já modificou o estilo de vida, já modificou a alimentação, já está às vezes tomando medicações para diminuir essa resistência insulínica e mesmo assim não voltou a ciclar, não voltou a menstruar, procura um especialista de reprodução para ele te ajudar. Por quê? A essas pacientes, o principal problema é envolvido, claro que sem uma avaliação do parceiro, do marido, mas a principal alteração são os ciclos anovulatórios. O ciclo anovulatório é aquele que a mulher não ovula. E se ela não ovula, vai ser difícil ela conseguir engravidar. Então, a avaliação realmente do especialista é muito importante. Não deixe de fazer isso. Se você está tentando engravidar há mais de 6 meses, já procure pelo menos o seu ginecologista. Se você já está tentando engravidar há 1 ano, já procure um especialista de reprodução assistida para começar essa investigação, independente da sua idade. Se você tem 36 anos ou mais, não deixe de procurar um especialista de reprodução após 6 meses de tentativa, ou se você souber que você tem alguma doença ou alteração que pode te impedir de engravidar, como por exemplo endometriose ou alguma cirurgia que teve que mexer nas tubas uterinas. E aí, esses são as principais indicações de já se indicar um tratamento antes de qualquer outra coisa. Então, se você conhece alguém, né, que tenha esse diagnóstico, ou se você imagina que alguém tem esse diagnóstico, essa é uma condição muito frequente e que precisa de uma avaliação médica adequada. É muito importante que a gente intervenha nesses momentos e consiga mudar esse futuro dessa pessoa. Agora, outra coisa que é importante também, a síndrome do ovário policístico não é uma doença onde só tem obesos ou gordinhos. Na verdade, também pode existir a síndrome do ovário policístico em pacientes magros. É que isso às vezes confunde alguns médicos e alguns diagnósticos. Mas isso pode acontecer tanto associando a obesidade ou não. Então é muito importante. Uma última coisa que é importante a gente falar, o paciente que tem a síndrome do ovário policístico, a longo prazo, ele tem mais risco de ter diabetes, mais risco de ter hipertensão e a longuíssimo prazo, as mulheres podem ter aumento do risco do câncer de endométrio, quando associado a tudo isso. O câncer de endométrio ele é muito mais frequente em pacientes que têm obesidade, pressão alta e diabetes, que são as 3 maiores complicações da síndrome do ovário policístico no futuro. Então, se você tem alguma dúvida ou sugestão, deixa nos comentários, não deixa de seguir o canal. Toda semana a gente tem uma novidade, toda semana a gente tem um vídeo novo. Obrigado!